E aí, amores, tudo tranquilo? Meus queridos e minhas queridas, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso entendimento de como foi formado o espaço agrário brasileiro. A gente, na outra aula, tinha falado sobre a questão da gênese do espaço, da formação do espaço agrário brasileiro, está ligado às Seis Marias e à Lei de Terras, né? A gente vai ver que durante o período republicano essa estrutura ela não muda muito, né? A estrutura latifundiária e monocultora do Brasil ela não muda muito. Em 1889 a gente teve a proclamação da República. Eu errei aqui, eu esqueci de editar lá, 1889. E em 1891 a gente tem a primeira Constituição Republicana do Brasil, né? Essa Constituição ela vai ter uma característica importante no que tange a questão da formação do espaço agrário, porque a partir desse momento cada estado, cada unidade federativa teve autonomia para gerir as terras devolutas, ou seja, aquelas terras que não eram de ninguém. Isso fez com que houvesse o fortalecimento das elites agrárias locais, cada estado tendo posse dessas terras devolutas. Isso fez com que essas terras, para serem de propriedade de outrem, ou a pessoa tinha que comprar e lavrar essa escritura, a escritura da terra em cartório, ou o indivíduo ele tinha que arcar com os custos da transformação daquela terra que já era de posse dele, entre aspas, no cartório, que também era caro. Então, a gente vê o fortalecimento, o surgimento e fortalecimento da figura dos coronéis. Tá? Essa questão da mudança na Constituição de 1891, ela vai apontar para três características, três itens. A questão da adaptação da lei, que foi uma adaptação feita de acordo com os interesses dos posseiros, né? Então aí o cara que já tinha posse da terra, e aí não adiantava ser um posseiro pequeno, o cara que tinha um terreno pequenininho. Os latifundiários, né, que tinham dinheiro para legitimar a posse da terra no cartório, esses caras é que acabam sendo os grandes beneficiários, né? As ocupações e invasões elas continuaram sendo feitas, né? Os coronéis com seus jagunços, né, tomando terras alheias ou ocupando terras devolutas, e o processo de privatização das terras deu origem ao coronelismo, como eu havia falado antes, né? O coronel era uma figura, né, herdada da Guarda Nacional, da extinta Guarda Nacional criada no Segundo Império e no Segundo Reinado, e normalmente eram grandes latifundiários, né, que exerciam um poder político e econômico local, né? A Primeira República ela é marcada pela consolidação do café como grande fonte de riqueza nacional, né? Então a gente tem a consolidação da estrutura da agricultura brasileira voltada para a exportação, né? Uma economia agroexportadora, né? O poder político ele foi ficando cada vez mais centrado nas oligarquias locais, né? Nas mãos dos coronéis, o que gerou práticas políticas clientelistas, né? A questão do curral eleitoral, que era a área de influência de um determinado coronel, e o voto de cabresto. Nessa época, o voto era um voto em aberto, você podia ver em quem o cara estava votando. Então, o cara ele votava no candidato indicado pelo coronel ou no próprio coronel,
né? E dando a isso aí o nome de voto de cabresto. Se o cara não voltasse, o cara podia perder o emprego, né? Podia ser expulso da terra que ele ocupava, né? E frequentemente as sanções, inclusive as sanções a quem ousava desobedecer o coronel, elas podiam descambar para violência física, né? Na transição da República Velha, que vai até 30, para a Era Vargas, a gente não vai ter nenhuma mudança drástica na estrutura fundiária do país. O que a gente vai ter, e eu acho que é digno de análise, é que a gente vai ter uma acomodação de outras elites, outras oligarquias locais no governo central, principalmente do Nordeste, do Rio Grande do Sul, né? Lembrando aqui as aulas de história, que a República Velha era caracterizada pela política do café com leite, onde as oligarquias ligadas ao Partido Republicano Mineiro e Paulista se alternavam no governo central do Brasil. Então, em 30, a gente tem a ascensão de novos protagonistas para esse papel, para esse exercício desse poder central, né, ligados à oligarquia gaúcha e nordestina, né? Outro fato interessante da gente notar é que o governo Vargas ele nunca se prontificou ou tocou no tema da realização de uma reforma agrária, do mínimo acesso do pequeno e médio proprietário, do pequeno e médio produtor agrícola ter acesso efetivo à terra, né? E o período da Era Vargas, né? A Era Vargas ela é caracterizada pela questão das leis trabalhistas, né? Da questão da consolidação das leis do trabalho, lembrando que os trabalhadores rurais eles ficam de fora dessa consolidação das leis do trabalho, né? Isso é uma paga, né? Vargas era uma paga de Vargas aos latifundiários, às oligarquias que ajudaram a mantê-lo no poder. Lembrando que Vargas era considerado o pai dos pobres, mas era a mãe dos ricos. Então, no momento que ele deixa de fora o trabalhador do campo, né, da consolidação dos direitos do trabalho, ele está sendo a mãe dos ricos, né? O início, os anos 50, 60, são marcados pelo início da industrialização no Brasil. E aí a gente vai ver que esse crescimento urbano, né, vai ser fomentado pelo êxodo dos homens do campo para a cidade, pelo êxodo rural, uma vez que o campo oferecia cada vez menos condições de trabalho piores, né? Nesse contexto, a gente vê surgir, nos anos 50 e 60, o surgimento das ligas camponesas. As ligas camponesas foi um movimento de resistência dos camponeses que surge em Pernambuco e que tem uma forte atuação em quase todo o Nordeste durante os anos 50 e 60, né? As ligas camponesas elas surgem, né, como resposta ao grande desemprego, à redução dos salários, né, a inflação, né? E esses trabalhadores rurais eles se unem para que houvesse uma resposta do governo no sentido de dar acesso a esse pequeno proprietário à terra, né? E quando João Goulart assume o poder, há uma intenção de que dentro das suas reformas de base fosse realizada uma reforma agrária. Óbvio que essa intencionalidade de João Goulart de realizar uma reforma agrária foi uma das razões pelas quais ele foi deposto pelo golpe cívico